não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Estava dizendo que o esquema das camadas da personalidade eu desenvolvi em primeiro lugar como uma psicologia evolutiva. Isso é como um traçado biográfico de etapas que o indivíduo iria, pelas quais ele iria passando ao longo da vida, de modo que seria possível a cada momento você mais ou menos situar em que camada de desenvolvimento o indivíduo estava. Hoje eu queria expor essa mesma teoria, mas do ponto de vista estático, estrutural. E que é uma coisa que, vamos dizer, eu já previa quando inventei isso pela primeira vez, mas que na verdade nunca expus. Quer dizer, você usar a teoria das camadas como uma grade descritiva do estado presente do indivíduo sob o ponto de vista das várias camadas. Então, é lógico que, em primeiro lugar, a personalidade se compõe de uma presença física. Essa presença física lhe dará uma impressão agradável ou desagradável à primeira vista, tá certo? Marca uma fisionomia. Então, isso é a primeira camada. Isso é uma coisa que está presente em todo mundo. Todo mundo tem alguma presença física. Não é isso? Em segundo lugar, você verá o domínio que este indivíduo tem, vamos dizer, do ambiente físico em torno. Vamos dizer, a sua força, a sua habilidade, os recursos de que ele dispõe, etc, etc. Por exemplo, você notará se o indivíduo é pobre ou rico, a sua situação social já está dada aí. Quer dizer, o conjunto de recursos que ele tem para se instalar no mundo. Recursos que começam, vamos dizer, com a sua força e saúde física e que podem se prolongar numa série de instrumentos sociais que facilitam ou dificultam a sua existência. Isso, evidentemente, deve ser levado em cada camada, tem de ser levado em conta ao você analisar as seguintes. Né? Então, por exemplo, se um indivíduo vem de uma família muito pobre, não tem recursos, é claro que você vai julgar os aspectos seguintes, por exemplo, o desenvolvimento linguístico dele, levando em conta isso aí, tá certo? Quer dizer, você não vai atribuir a uma qualidade pessoal do indivíduo coisas que derivam da sua situação social, tá certo? Você precisa distinguir muito bem isso aí. É isso. Em terceiro lugar, o indivíduo terá uma linguagem, não é isso? E essa linguagem que, vamos dizer, que é o conjunto de meios que ele tem para penetrar nos vários ambientes sociais, para poder se fazer compreender, tá certo? Ou se fazer confundir e assim por diante. Então, é claro que, por exemplo, um patrimônio linguístico relativamente pobre, tá certo? Afetará as camadas seguintes, afetará a sua vida emocional, a sua capacidade de disputa, etc, etc. Né? Mas é fácil você perceber que qualquer pessoa, essas três primeiras camadas, você reconhece imediatamente em qualquer pessoa que você conheça. Só que todas elas aparecem juntas. A distinção é você que vai fazer. Não é isso? Quer dizer, você não percebe primeiro, né, a linguagem do sujeito, para depois você perceber a sua força física e depois a sua aparência pessoal. Não, tudo isso vem junto, mas são coisas que são objetivamente juntas, mas que são distintas, não são a mesma coisa. Tá certo?
E eu consideraria que uma descrição adequada da personalidade deve levar em conta todos esses aspectos, essas 12 camadas ao mesmo tempo, para todas as pessoas, e também levar em conta alguns elementos que não fazem parte das camadas, que são dados, por assim dizer, externos, né? Por exemplo, a vida sexual do indivíduo. Você vai ver que o sexo não está mencionado em nenhuma das 12 camadas. Quer dizer, ele é um dado que aparece num certo instante da vida do sujeito e permanece com maior ou menor intensidade, e a resposta dele a isso será determinada pelas camadas, mas isso por si não determina nada nas camadas. Bom, em quarto lugar, você vai ver um tônus emocional da pessoa. Quer dizer, é uma pessoa triste, alegre, é um deprimido, é um obsessivo. Todas as qualidades que nós costumamos chamar de psicológicas estão aí na camada 4. Não é isso? Então, se tem complexos de infância, se tem uma carência afetiva, se tem uma necessidade de afeição muito intensa, se é uma pessoa relativamente independente, autossatisfeita, né? Se é feliz ou infeliz, tudo isso é camada 4. Isso também aparece junto com o resto, né? Em quinto lugar, você verá a sua capacidade de disputa, capacidade de autoafirmação. Quer dizer, capacidade de lutar, vencer ou perder. Também todo mundo tem isso aí, né? Veja, daí surge a pergunta, mas e se o indivíduo, você percebe claramente que ele está numa certa camada, por exemplo, que a camada 4, a busca da afeição, a busca da aceitação é o principal na vida dele, como que vamos julgá-lo do ponto de vista das camadas seguintes? Você vê, as camadas, elas existem como elementos estruturais da vida humana, como requisitos permanentes da vida humana. Ou seja, todo mundo é chamado a ocupar as 12 camadas de algum modo. Isso aí, vamos dizer, as 12 formam o conjunto das necessidades fundamentais da vida humana. Portanto, as qualidades correspondentes às camadas que o indivíduo não atingiu estão presentes nele como deficiências. E é assim que você vai analisá-lo. Quer dizer, qualquer indivíduo que estacione numa determinada camada, né, ele terá uma série de defeitos, de deficiências, de fraquezas, que representam aquelas etapas de desenvolvimento não percorridas, ou não percorridas ainda. Tá certo? E evidentemente isso terá que ser julgado de maneira diversa conforme a idade do cidadão. Não é isso? Então, se o indivíduo tem, sei lá, 15 anos de idade, está em plena camada 4, fala, bom, está normal ainda. Agora, se ele chega nos 40, 50, ainda está ali, então é evidente que a sua camada 5 faltante, tá certo, se expressará nele como uma dificuldade, ou impossibilidade de disputar e de se afirmar, ou ao contrário, como uma necessidade exagerada de se afirmar, na qual você verá, vamos dizer, a presença de uma valorização emocional excessiva. Você entende? Então, o próprio da camada 5, o que mais expressa caracteristicamente a camada 5 são os esportes. Né? E os esportes implicam, evidentemente, o espírito esportivo, quer dizer, o indivíduo disputa e ele está aberto para ganhar ou para perder. Ele quer vencer, evidentemente, mas se perde não é uma tragédia, evidentemente, ele não vai ter uma crise emocional porque perdeu. Se tiver, então ele não está na camada 5. Ele está atuando socialmente na camada 5 sem que a sua psique tenha atingido aquela etapa de desenvolvimento. Está entendendo? Todos nós podemos ser, e de fato somos, colocados em situações sociais que são equivalentes ou próprias de todas as camadas. Tá certo? Mas nós respondemos conforme a camada na qual efetivamente estamos. Está compreendendo? Então, por exemplo, a atitude de um indivíduo que está realmente na camada 5 perante os problemas de camada 5 é diferente daquele que está atuando ali desde o ponto de vista desde a chave de uma camada anterior. Né? Eu posso dizer, por exemplo, que quando me apareceram problemas de camada 5, eu ainda estava na 3. Porque as situações de desafio eu tinha uma dificuldade tremenda de entender, inclusive no esporte. Eu me lembro que
eu vivia no bairro da Liberdade, cheio de japoneses. Os japonesinhos me explicaram 1000 vezes as regras do beisebol. Eu não conseguia entender absolutamente nada daquilo. Eu estava tratando aquilo como um problema de camada 3. Eu estava tentando entender a linguagem do negócio e não consegui. Então, em seguida você vai analisar a sua funcionalidade, quer dizer, se o sujeito está realmente bem encaixado no lugar da sociedade, ou se ele está deslocado. Como que ele lida, né, com, vamos dizer, a sua vida econômica, com o seu emprego, como que ele desempenha as funções que ele necessita para sobreviver na sociedade. Em suma, qual é, de novo, o domínio que ele tem dos meios de ação, mas agora considerar não de maneira grossa e pura como na camada 2, com a matéria de força ou capacidade física, mas já como uma capacidade social, né, que tem que ser altamente desenvolvida para o desempenho de qualquer tarefa. Quer dizer, o indivíduo primeiro ele tem que entender onde ele está, o que está sendo exigido dele, o que ele tem de fazer. Né? E aí você já vai observar uma série de desajustes. Né? Eu me lembro que nos primeiros empregos que eu tive, eu estava evidentemente tratando aquilo como camada 4. Mas, quer dizer, o meu problema era aceitação, era ser gostado ou não, ser aprovado no meio. Tá certo? E, no caso, se o chefe me dava uma bronca, eu fazia o chefe me dava uma bronca, eu me sentia emocionalmente rejeitado. E eu levei algum tempo para entender do que se tratava. Eu falei, não, mas não é questão que ele gosta ou não gosta de mim. O fato é que o serviço é esse, e tem que fazer, senão a firma vai para o buraco. Né? Então, embora a abordagem do chefe fosse emocionalmente neutra, ele não estava falando contra mim, né? Ele estava falando contra o funcionário, não contra a pessoa. Né? Eu levei um tempo para entender isso. Né? E, evidentemente, enquanto não entendi, eu reagi de maneira muito emocional a todas as dificuldades que tinha no trabalho. Inclusive, quando eu até contei ontem para vocês, quer dizer, quando via um sujeito, vamos dizer, medíocre, mas bom funcionário, indo para frente enquanto eu ficava para trás, no início eu ficava revoltado com isso, ficava enciumado. Né? Eu achava que eu, sendo um sujeito tão inteligente, tão capaz, tão maravilhoso, deveria receber um tratamento melhor, embora não estivesse fazendo o trabalho, e embora o medíocre estivesse fazendo o trabalho perfeitamente bem. Até que um dia entendi, falei, não, mas isso aí é perfeitamente justo, sou eu que estou errado. Né? Então, através dessas percepções e dessas adaptações é que você passa de camada a camada. Tá certo? Então, eu me lembro que, por exemplo, o Dr. Miller me ajudou muito a transpor essas camadas, no dia que ele me disse, quando você não sabe o que fazer, faça o que é do seu dever. Qual é o dever? O dever é aquilo que a situação te obriga a fazer. Eu falei, raios, não é isso mesmo? Então, foi aí que eu fui aprender, vamos dizer, a adaptação às necessidades funcionais de um trabalho. E a partir de então comecei a me dedicar a qualquer trabalho que aparecesse na minha mão, mesmo que fosse um trabalho que eu considerasse inferior às minhas capacidades, todo mundo considera, né? Todo mundo considera que não tem na sociedade um lugar tão maravilhoso quanto ele merecia. Né? Então, aí eu entendi, falei, por mais humilde que seja o trabalho, e por mais tedioso, eu tenho que fazê-lo com toda a seriedade possível, né? Sem reclamar, sem me considerar uma vítima por isso. Né? Então, esta passagem da quinta para a sexta, né, onde um problema de autoafirmação deixou de ser um problema de autoafirmação e passou a ser um problema de funcionalidade, de operacionalidade, você vê que essa passagem não é fácil. Né? Eu vejo que a maior parte das pessoas que eu conheço não passou. Mas ou está na 5 ou está na 4. Mas, por exemplo, se o sujeito considera que o seu trabalho é muito deprimente, né? Se você considera isso, você já não está na camada 6, você ainda não entendeu o funcionamento mecânico da sociedade, né? No qual você tem uma função a cumprir, e onde quer que você esteja, tá certo? Essa função tem que ser bem cumprida, por quê? Porque senão você vai ser um peso para os outros. Se você não faz, alguém vai ter que fazer. Então, você adaptar-se ao seu trabalho, por mais humilde que seja, é uma exigência ética.
E ela traz uma recompensa interior, traz uma segurança muito grande, né? Aquela segurança do sujeito que pensa, eu sei fazer isto e eu vou fazer isto o melhor possível, né? Mesmo que seja uma bobagem. Também o fato de você se abster de julgamentos morais sobre a finalidade do trabalho, né? Por exemplo, você parar de julgar a empresa que você está trabalhando. Vamos supor que você está trabalhando numa empreiteira que está comprando deputados a rodo, tá certo? E você está trabalhando lá e você faz o serviço muito mal e para compensar isso você xinga a empresa. Você vai xingar vai acusá-la de coisas que ela realmente está fazendo. Só que o seguinte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está, vamos dizer, misturando planos de realidade. Quer dizer, você, ao exercer a sua função dentro da empresa, você não é responsável pelas finalidades, pelas decisões que dizem respeito aos objetivos da empresa. Você não decide o objetivo. Quem decide o objetivo são os acionistas, os diretores, e você simplesmente cumpre a sua função. Tá certo? E você acusar a empresa de imoralidade ou de crimes, etc., não vai aliviar a sua irresponsabilidade no desempenho do seu papel. Então você também, você ter a consciência tranquila, isso foi outra coisa que também eu percebi, falei, olha, eu não sou responsável pelo meu patrão, ao contrário, ele que é responsável por mim. Então, bom, eu trabalhei para empresas tão execráveis quanto a Folha de São Paulo, o Globo, etc., etc., e no dia que eu comecei a exercer a minha função direitinho, eu percebi que eu não tinha culpa nenhuma do que eles estavam fazendo. Então passei a ter a boa consciência de desempenhar a minha tarefa, né, sem me sentir culpado pelo que a empresa estava fazendo. Na verdade, esse sentir-se culpado ele é falso, ele é uma camuflagem moral sob a qual você protege a sua incompetência, a sua preguiça, etc., etc. E no começo, no meio jornalístico existe uma infinidade de julgamentos morais errados feitos nessa base. Por exemplo, eu me lembro que no tempo que eu estava ali pela Folha de São Paulo, o diretor de redação da Folha era o Cláudio Abramo, que era um sujeito ultra-esquerdista, trotskista, e na época a Folha era o jornal mais reacionário que havia, era o jornal que promovia o governo militar, etc., etc. E todo mundo falava mal do Cláudio Abramo por isso. Porque ele fazia o serviço dele de maneira absolutamente impecável. Até que um dia eu falei, peraí, está todo mundo sendo injusto com o Cláudio Abramo. Ele não decide a política da empresa. Ele só gere o funcionamento da redação. Não é isso? E ele está fazendo isso da melhor maneira possível. Não há contradição alguma nisso aí. Tá certo? Mas a queixa contra o Cláudio Abramo nesse aspecto era geral. Então, cada um estava camuflando a sua preguiça, o seu desleixo, por trás de uma falsa moralidade, com a qual ele acusava o coitado do Cláudio Abramo. Isso no meio jornalístico é geral. No tempo que eu entrei no jornalismo, era obrigatório, era considerado obrigatório você trabalhar mal, superfaturar despesas de viagem, tá certo? E enganar a empresa o máximo que você podia. Não é isso? E logo depois eu descobri que entre operários comunistas vigorava exatamente o preceito contrário. Se você é um operário, você é um comunista, você tem a obrigação de trabalhar melhor ainda do que aquele que não é. Então eu vi que entre o comunista de extração operária e aquele que vinha da classe média, havia uma diferença moral enorme. Mas, quer dizer, o sujeito da classe média, ele já vinha com esta ideia, classe média brasileira, não sei se isso provavelmente não acontecia em outros lugares. Aqui nos Estados Unidos eu não vejo acontecer isso em parte alguma. Quer dizer, o indivíduo que vinha da classe média, que tinha alguma instrução universitária, ele já vinha com esse vitimismo. Eu sou obrigado a trabalhar para um explorador capitalista, tá certo? Então eu tenho a obrigação de boicotá-lo o tempo todo. Ao passo que o pessoal operário, que tinha recebido a formação comunista numa outra geração, e eu via isso especialmente nos empregados da indústria gráfica, foi impressionadíssimo, vamos dizer, com a incompetência geral dos jornalistas e a altíssima competência e seriedade dos gráficos. Eu falei, isso aí me ajudou a compreender a situação.
Os gráficos eram pessoas que dominavam a sua tecnologia, dominavam a profissão e trabalhavam com toda a seriedade e que tinham um desprezo enorme pelo pessoal da redação. Eles nos olhavam com nojo. E eu fui entender por quê. Falei, não, eles são homens adultos, eles são verdadeiros trabalhadores. E nós aqui somos um bando de picareta, ranheta, tá certo? E que fica se auto-vitimizando para, vamos dizer, camuflar a sua incompetência, o seu desleixo, etc, etc. Então, essa experiência, para mim, foi decisiva para eu entender o que é esta passagem de camada 5 para a camada 6. Os jornalistas, cada um deles, era de um rei na barriga, um homem maravilhoso, né, que estava sendo obrigado a trabalhar para um explorador capitalista e aliado do governo militar. Então, por isso mesmo, nós tínhamos que boicotá-lo, superfaturar as despesas e viver o tempo todo pedindo aumento imerecido, né? O dia que eu percebi que... bom, para mim não foi muito difícil perceber, porque eu vinha de uma família muito pobre, e o primeiro emprego jornalístico que me deram, na hora que me disseram o salário, eu quase caí de costas, porque era 10 vezes o que eu estava ganhando antes, e eu tive aquela sensação imediata, eu não mereço tudo isso. Eu fiquei contentíssimo, né? Mas a noção de uma insatisfação com o salário era geral entre os jornalistas, embora ganhassem muito bem. Eu me lembro de uma assembleia que teve quando teve uma greve da classe. Eles estavam pedindo todos, acho que 30% ou 40% de aumento. E essa altura eu já tinha percebido os truques da psique jornalística. E eu estava com um colega meu, o Alcides, não sei se era o Alcides Lemos ou um outro qualquer. Eu disse, olha, eu vou fazer um teste aqui para você ver como é a mentalidade dos nossos coleguinhas, né? E pedi a palavra, fui lá na frente. Falei, olha, os caras vão querer me matar, mas eu vou falar um negócio lá só para testar, só para você ver. Daí eu falei, olha, nós estamos aqui pedindo esse aumento, igual para todos, mas olha aqui nós temos o Mino Carta, que ganha 80 mil reais por mês, e tem aqui o Zé Mané, que ganha 2. Então por que nós não pedimos um aumento proporcional? Maior para quem ganha menos e menor para quem ganha mais. Quase me mataram. Está vendo como é que é o negócio? Então, vamos dizer, era toda uma mentalidade falsa que você participar dessa mentalidade te dava uma aceitação social. Você era considerado uma boa pessoa. Se você boicotava a empresa, vivia revoltado e achava sempre que ganhava pouco, você sentia como os outros jornalistas e a sua camada 4 ficava inteiramente satisfeita. Você é um bom sujeito, você é um de nós, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, impedia que as pessoas se ajustassem socialmente. E isto fazia, por exemplo, que o nível de alcoolismo entre jornalistas fosse muito maior do que entre os gráficos, por exemplo. Você nunca viu um gráfico bêbado. Eles terminavam o serviço e iam para casa cuidar das suas famílias. Então, você vê que você estar tratando de problemas de uma determinada camada com base numa outra camada na qual você estacionou é, vamos dizer, a causa de muitos desajustes, neuroses, etc, etc. Então, isso quer dizer que as camadas seguintes, todas elas estão presentes ao mesmo tempo como exigências que são naturais na vida humana. E essas exigências pesam sobre o indivíduo, quer ele as perceba, quer não perceba. Quer dizer, ele pode estar interpretando todos esses problemas de camadas 5 e 6 à luz da camada 4, que é onde ele estacionou. E naturalmente ele vai entender tudo errado, ele não vai entender os códigos, não entende o que está sendo exigido dele e, portanto, vai reagir de uma maneira neurótica, doente, etc, etc. Então, isso quer dizer que as causas sociológicas, vamos dizer, dos distúrbios mentais, para mim se tornaram nítidas a partir disso aí. É sempre um caso de desajuste entre camadas. Não é isso? O Dr. Miller, que não tinha ideia da teoria da camada, que eu desenvolvi muito tempo depois de ter convivido com ele, ele tinha uma intuição, como é que se diz, antecipada disso aí, na medida em que ele descobriu que ele podia tratar certas neuroses fazendo o paciente baixar de classe social. Quer dizer, você não está aguentando viver aqui em cima, você é um diretor de empresa, você não sei o quê, você não está aguentando. Se você baixar, você vai se sentir melhor. E isto, de fato,
funcionava. Uma vez ele pegou um cara que era no executivo, mandou o sujeito arrumar um emprego numa olaria, fazer tijolo. O cara sarou, né? Simplesmente porque a exigência era menos complexa, né? E ele não parava de tentar, vamos dizer, se ajustar a uma situação funcional mediante reações emocionais perfeitamente deslocadas da situação. Então, quando a exigência baixava, a exigência emocional dele era mais, como é que se diz, adaptável à situação real. Então, até aí nós vemos a sexta camada, quer dizer, numa situação onde é um país normal, todas as pessoas adultas estão na sexta camada. Isso quer dizer, são capazes de desempenhar a sua tarefa, de sustentar a sua família, de pagar suas despesas, tá certo? E de administrar mais ou menos, né, o fluxo de caixa, quer dizer, não gastar mais do que ganha, né, isso, não contrair dívidas que não pode pagar e assim por diante. Né, é capaz, por exemplo, de nivelar o seu padrão social às suas disponibilidades reais, sem se sentir uma vítima ou sem se sentir discriminado por causa disso. Porque é incrível, se você vive num bairro pobre, bom, todos ali são pobres. Quem vai te discriminar por ser pobre? Ninguém. Se você está se julgando do ponto de vista de um rico imaginário que não está presente ali. Então você vê que essa já é uma reação que não é própria da camada 6. A camada 6 tem que ser muito mais realista nesse sentido. A camada 6 é, vamos dizer, de certo modo, a camada da mediocridade. Né? Quer dizer, você aprender a ser um cidadão medíocre que cumpre os seus deveres, paga as suas dívidas, sustenta a sua família e não amora ninguém. Né? Então, é a mediocridade nesse aspecto, ela tem o seu valor. Você aprender a fazer um serviço medíocre, por exemplo, mas fazê-lo com toda a seriedade e dedicação, tá certo? Sem se sentir desprezado ou magoado por estar numa posição tão humilde. Inclusive, porque a situação contrária, quer dizer, de você ser elevado a uma posição que está muito acima da sua capacidade, bom, essa aí é neurotizante por definição. Quer dizer, o número de subterfúgios e de camuflagens que o indivíduo vai ter que inventar para ele se adequar mais ou menos à situação é ilimitado. Né? Quer dizer, isso é um convite à doença mental mesmo. Né? Você vê aqui, quando você ouve os nossos deputados, né, senadores, analistas de mídia, etc., você vê que todos estão deslocados, todos estão numa função muito superior à sua capacidade, e daí a necessidade de fantasiar permanentemente para dar a impressão de que está entendendo o que está acontecendo, para dar a impressão de que sabe o que está falando. Quer dizer, tudo isso é sofrimento, gente. Esse pessoal sofre. Né? Ele realmente não sabe do que está falando, mas ele vai ter que falar. Tem 5 minutos da televisão, você tem que ir lá, abrir a boca e falar alguma coisa. Né? E você tem que dar uma impressão. Muito bem. Então, o assunto do qual você está falando, ele não está presente na sua consciência, mas a necessidade de dar uma impressão está. Então, você vai ver todo um deslocamento entre o desempenho do sujeito e a situação objetiva na qual ele está. Esta mania brasileira, vamos dizer, da voz impostada, né, de você falar bonito, usar expressões tidas como elegantes, né, que às vezes não o são. Você nem sabe o que quer dizer a expressão. Outro dia eu dei o exemplo de pessoas que falam assim, ele usa palavras de baixo calão. Eu digo, você sabe o que quer dizer baixo calão? Baixo calão quer dizer linguagem de preto. Você está usando uma expressão racista, tá certo? E nem sabe. Então você está querendo bancar o gostoso, né, com, vamos dizer, um recurso linguístico que você não sabe o que é. Quer dizer, então é tudo uma encenação. Você está usando palavras sem saber o que elas querem dizer. Isso parece coisa de criança. E, no entanto, todo mundo faz essas coisas. Se você vê no parlamento, então, é uma coisa incrível. Né? Outro dia apareceu o Álvaro Dias, falando assim, não, estão assacando a lei Vosias contra fulano. Não é bonito assacar a lei Vosias? Quer dizer que ele xingou o cara, é isso que você quer dizer? É isso? Né? Quando fala palavra de baixo calão, por que você não diz palavras obscenas ou linguagem indecente, alguma coisa que você saiba o que está falando? Você está acusando o sujeito de uma coisa que você sabe o que é. Agora,
palavras de baixo calão, né? Então, isso no Brasil é regra geral, da classe média para cima todo mundo é assim. E é por isso que eu chego à conclusão que o brasileiro é um povo de camada 4. Porque tudo que o sujeito está interessado é que gostem dele, que o aplaudam, que passe a mão na cabeça dele. Tá certo? E, para alcançar essa finalidade, ele usa de recursos cada vez mais complicados e cada vez mais deslocados em relação à situação. O que é uma tragédia, porque o resultado disso é o seguinte: nada funciona. Então é um problema de escasso desenvolvimento psicológico. Começa, evidentemente, vamos dizer, nas famílias, passa pela escola. Né? Quando você vê que a escola está mais interessada em fazer o sujeito votar no PT do que em fazê-lo aprender qualquer coisa, você está criando uma leva de desajustados e uma leva de neuróticos, evidentemente. Oi. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa, que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.